Amigos e amigas, vamos a um momento de catequese nos meus endereços telemáticos, minhas redes sociais. Paulo Roberto Maciel, Maciel no YouTube, Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Eu tenho um blog que é muito acessado, muito pesquisado. E temos ainda o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Eu vou transmitir aqui, neste vídeo, notas catequéticas. Eu fiz a minha pesquisa no canal do YouTube Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, do professor Felipe, que escreveu mais de 100 livros e é um grande santo da Igreja Católica. Graça de Deus ao ver o Messias. Já pensou ter essa graça? Ver o Messias. Sabe quem teve essa graça? Ana, a profetisa. Ana, uma viúva profetisa do tempo em que Jesus veio ao mundo, preferiu ficar solteira, né? Ficou viúva sem se casar novamente. E o motivo? A fé em Deus e a dedicação ao templo. O marido morreu após 7 anos de matrimônio e Ana resolveu passar o resto da vida em jejuns e orações a Deus. Acabou sendo agraciada vendo o Messias, o Filho de Deus tão esperado pelo povo hebreu, Jesus. Ela estava presente, assim como o ancião Simeão, na apresentação de Jesus no templo, ainda menino, e no cumprimento do preceito da purificação de Maria Santíssima. Vamos falar agora sobre o desregramento sexual. O autoestímulo sexual para a masturbação, por exemplo, é tido pela Igreja como sexualidade desordenada, pecado. No entanto, a atitude pode ter atenuantes, de acordo com as condições que causaram este autoestímulo. Então, todo pecado tem atenuante e agravante. Nesse caso do autoestímulo, da sexualidade desregrada, desordenada, pode ter atenuantes. Abstinência. Ao católico é orientada a abstinência de carne às sextas-feiras. Todavia, no Brasil é permitido substituí-la por outra penitência se o católico quiser comer carne. Se ele optar por ingerir a carne, pode então dar uma boa esmola, visitar um enfermo, rezar o rosário, assistir a uma missa, etc. Ecumenismo. Você sabe o que é ecumenismo? Ecumenismo na Igreja Católica, o ecumenismo se dá com outros irmãos cristãos, a exemplo dos ortodoxos, anglicanos e protestantes. Já o diálogo interreligioso é procedido com os que não creem em Jesus como Deus. São os casos dos judeus, muçulmanos, budistas, hindus, shintoístas e outros. Purgatório. O purgatório para a Igreja Católica é uma passagem para o céu. Nele expiam-se pecados veniais e as culpas do cristão. Intercessão. O beato, o bem-aventurado, pode ser invocado pelo fiel católico para interceder junto a Deus. Neste grau de beato, ele é quase santo, falta apenas um degrau. Ele já tem a garantia do céu, só não tem o culto universal, mas possui os cultos particular e regional. Pecado original. Os que não são batizados e não têm fé em Jesus Cristo estão no pecado original, segundo ensina a Igreja Católica. No entanto, eles podem se salvar para a vida eterna se não têm culpa por esta situação. Isso pode acontecer pelos caminhos extraordinários
da misericórdia de Deus, da misericordiosa justiça divina. Vocação. O católico pode saber se tem vocação para algo se verificar duas condições: aptidão e interesse. É preciso discernir sobre a vida. O mês de agosto na Igreja Católica é o mês vocacional. Então, vamos saber como uma pessoa tem a vocação. A aptidão é aquilo que se tem condição de fazer. A aptidão é o interesse e gostar daquilo que se propõe. Eis alguns exemplos. Uma pessoa que não tem condição de viver a castidade não pode ser um padre. Um indivíduo que não consegue ver sangue não pode ser um médico. Um estudante que não gosta de matemática não pode ser um engenheiro. Agosto é o mês das vocações. Portanto, é importante ter isso em mente. Santíssimo. Jesus é santíssimo. Ele não cometeu pecado algum. Quando Jesus seca, por exemplo, uma figueira, tem uma passagem da Bíblia em que ele seca uma figueira que não deu frutos, ele mostra aos discípulos o seu poder divino diante da natureza. Ele não está pecando ali por secar um vegetal. A natureza está sob seu domínio, ele é Deus, ele criou a natureza. A árvore não sofreu com isso. Aliás, vegetais são até podados, né? Ou seja, sofrem cortes sazonais. Reconciliação. A Igreja Católica Apostólica Romana pede aos fiéis que participem do sacramento da reconciliação, que é também chamado de confissão ou penitência, pelo menos uma vez por ano. É o mínimo que o cristão católico pode fazer. Mas o ideal é ir mais vezes ao confessionário, pois a confissão é uma graça de Deus que pode fortalecer e curar. O católico tem na confissão a graça de permanecer forte diante dos pecados do mundo, dos problemas da vida. E o pecado confessado é apagado. Jesus mandou os cristãos confessar ao dizer aos apóstolos: o que vocês perdoarem na terra será perdoado nos céus. O confessionário antigo era mais reservado. Depois do Concílio Vaticano II houve uma maior abertura, mas o sigilo dos pecados revelados continua. O padre deve manter o sigilo dos pecados confessados. Nenhum sacerdote pode informar a ninguém sobre o pecado de um fiel. Milagre eucarístico. O milagre eucarístico aconteceu na Índia alguns anos atrás. Ao levantar a hóstia consagrada, o padre viu o rosto de Jesus. O aparecimento da face de Cristo foi um milagre comprovado após exames oficiais. Essa notícia repercute agora em 2025 e aconteceu alguns anos atrás. Sétimo dia. A missa de sétimo dia de um fiel católico falecido é realizada no sétimo dia de sua morte, contando também o dia da ocorrência do óbito. Nossa Senhora. Martinho Lutero, religioso que provocou o surgimento do protestantismo, um movimento que deixou a Igreja Católica, tinha devoção por Nossa Senhora. A falta dessa espiritualidade no meio protestante aconteceu nos desdobramentos surgidos com o tempo no protestantismo. Lutero rezava, por exemplo, o Magnificat, a oração feita por Maria Santíssima na visita à sua prima Santa Isabel, quando Isabel, estava grávida de João Batista, o precursor de Jesus, e Maria também estava grávida do Espírito Santo, esperando
Jesus Cristo, o Messias, o nosso Redentor. Liturgia católica. No tempo comum, a Igreja Católica divide a liturgia da palavra em anos A, B e C, com ênfase, respectivamente, nos evangelhos de São Mateus, ano A, São Marcos, ano B, e São Lucas, ano C. Evangelhos considerados sinóticos, são parecidos um com o outro. Nos períodos especiais, como no Advento, na Quaresma e na Páscoa, é proclamado o Evangelho assinótico de São João. Foi o último evangelho a ser escrito por volta do ano 100. Inimigos. Como você trata seus inimigos, hein? Quando o fiel cristão pede a Deus o bem para os inimigos, está os perdoando. O ser humano possui coração, que são sentimentos, e razão, que é a decisão. Deus leva em conta o que a pessoa decide com a razão. É só decidir perdoar o desafeto, o inimigo, e rezar por ele, que Deus vai aceitar. Jesus é Deus. Tem seitas que não creem em Jesus como Deus, mas Jesus é Deus. Jesus Cristo diz explicitamente na Bíblia que é Deus. No Evangelho escrito por São João, que foi apóstolo de Jesus, capítulo 8, ele revela que antes que Abraão existisse, eu sou. São palavras de Jesus Cristo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, em hebraico, significa Javé, Iavé, isto é, Deus. Portanto, Jesus diz isso. No texto bíblico em que o governador Pilatos pergunta se Jesus era rei, a resposta de Jesus é: você o disse. Em mais uma passagem, Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Então, estão unidos. Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Morte. Se a pessoa tem um pecado mortal, pense nisso. Se a pessoa tem um pecado mortal e se arrepende no instante da morte, ela pode se salvar para a vida eterna. Aliás, Deus faz de tudo pela salvação de suas criaturas. Deus não deseja que ninguém vá para o inferno. Deus quer a salvação eterna. Na oração da Ave Maria, o fiel católico, por exemplo, pede a intercessão de Nossa Senhora no dia atual e também na hora da nossa morte. As orações pela paz surtem efeito. Tem pessoas que pensam que as orações que são feitas pedindo a paz não funcionam. Funcionam sim. Isso se percebe nas Américas e na Europa, onde há mais cristãos. No território americano não há guerras, e no europeu existe apenas uma guerra na Ucrânia, e foi provocada pela Rússia. Obra em igreja. A Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França, foi atingida anos atrás por um incêndio. A igreja, a Catedral Notre-Dame, é católica, mas é também um dos pontos turísticos franceses mais importantes. Por isso, foi reformada com recursos governamentais após a tragédia do sinistro, do fogo. Oração na cama. Quando a pessoa se deita, a mente relaxa. Por este motivo, não se recomenda rezar o terço mariano na cama, a não ser se o fiel estiver impossibilitado de levantar-se. Pense nisso. Depois de Cristo, como você entende a contagem do tempo depois de Cristo? Os anos depois de Cristo contam-se a partir do nascimento de Jesus e não após a sua morte. É bom esclarecer porque tem pessoas que
duvidam se é a partir do nascimento ou da morte. Então é a partir do nascimento. Quando você vê lá, depois de Cristo, é depois do seu nascimento. Heresia. A heresia na Igreja Católica acontece quando o fiel comete um erro completo de doutrina. Então, se o fiel cometeu um erro completo de doutrina, cometeu uma heresia. Se, por exemplo, o fiel católico não acredita na existência do inferno, comete uma heresia. Você sabia? Se não crê no céu, ocorre a mesma coisa, ele comete uma heresia. Doutores da Igreja. A Igreja Católica possui 38 santos doutores, sendo 34 homens e 4 mulheres. O mais recente doutor da Igreja é São João Neumann, cardeal Neumann, da Inglaterra, que foi beatificado pelo Papa Bento XVI e canonizado pelo Papa Francisco, que terá o título de doutor pelas mãos do Papa Leão XIV. Então, São João Neumann, cardeal Neumann, mais novo doutor da Igreja, título dado pelo Papa Leão XIV. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 @Paulo Roberto Maciel 7919. Blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Facebook é facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Se você digitar Paulo Roberto Maciel no campo de busca da internet, vai chegar às minhas redes digitais. Que Deus abençoe a todos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Shalom Adonai. Significa a paz de meu Senhor, e meu Senhor é Jesus Cristo, meu Deus.